Olá, meus queridos. Hoje eu queria tratar de um assunto de uma complexidade muito grande. Espero a sua paciência e a sua compreensão. E o que eu venho fazer aqui é por amor, por amar a você, por tentar fazer com que você desperte desse sono profundo, desse mundo caótico a qual você está vivendo. Eu quero falar sobre adoração a um Deus, de cultuar um Deus, de direcionarmos toda a nossa devoção a um Deus, a qual a gente vê nas religiões como afros brasileira, como a gente vê no cristianismo, como a gente vê no pentecostalismo, no islamismo, etc., no judaísmo, né? Essas religiões que cultuam e que adoram e que dedicam a sua devoção a uma divindade. Meus irmãos, infelizmente, essas pessoas a qual estão dedicando a sua adoração, estão dedicando a sua devoção a um ser invisível, a uma abstração, estão, infelizmente, entrando em profundo mundo de cegueira espiritual. Um Deus que necessita de uma adoração humana, que necessita de uma devoção humana, que necessita de sacrifícios humanos, não pode ser um Deus infinito, absoluto. Não pode. É só você ter racionalidade, é só você pensar um pouquinho. Veja, quando você... Veja, eu vou te dar um exemplo interessante. Para as religiões africanas, as forças da natureza são manipuladas de acordo com as oferendas que você oferece. Por exemplo, em Ansan, quando está muito revoltada a trovões, a relâmpagos, eu, Babalorixá, vou lá e ofereço uma oferenda, uma oferta de libação, ou seja, comidas para Inhaçã, para que as tempestades se acalmem e aí entre, né, no equilíbrio. E para a minha finita compreensão, na minha profunda ignorância, eu acho que aquela minha oferta fez a tempestade passar porque eu fiz a oferenda a Iemanjá. Não é diferente nos cultos cristãos, não é diferente nos cultos pentecostais ou judaico. Então, vamos ver o judaísmo. Para os judeus, Jeová, Yahweh, ele se acalmava ou se ficava do meu lado de acordo com as oferendas que eu oferecia. Por exemplo, Saul, quando ia à guerra, pedia que Samuel sacrificasse uma oferta, um sacrifício a Yahweh, para que Yahweh desse a vitória a Samuel ou a Saul. Não diferente com Davi, não diferente com Moisés. Havia sacrifícios de animais, Moisés outorgou, criou e concedeu para o povo israelita os sacrifícios de animais para que Jeová, Yahweh, esquecesse dos seus pecados e perdoasse os seus pecados. Então um Deus que é abrandado pelos meus sacrifícios existenciais é culto pagão, é culto de civilizações arcaicas, como civilizações que agora passarei a citar, egípcia, os cananeus, os babilônicos. Sim, todas essas civilizações tinham essas práticas pagãs. E não foi muito diferente com o judaísmo antropomórfico. Não foi diferente. Somente na ascendência, na ascensão e na encarnação do verbo em Yahushua, que aqueles que foram tomando consciência da cristificação e da consciência do Cristo foram deixando esses ritos pagãos, esses cultos pagãos para trás. Mas hoje, infelizmente, temos voltado a essa decadência antropomórfica dos cultos pagãos, a qual o povo vivenciava no passado. Hoje não é diferente. A partir do momento, meus queridos, que você vai a um culto e que você vai a uma reunião
a qual você diz que sai da sua casa para buscar a Deus e para adorar a Deus, você está cometendo um ato de paganismo. Porque Deus, o infinito, o absoluto, aquele que nada precisa, aquele que vive por si mesmo, aquele que nem o princípio é, porque não tem princípio de existência, nem terá fim, não precisa dos teus cultos, não precisa das tuas devoções. Você compreende isso? Se você não compreender nessa sua mente amebista, me desculpe, mas Deus não precisa de cultos finitos. Deus é algo que tem que ser interiorizado, tem que ser tomado consciência, tem que haver homogeneização. Foi essa a mensagem do Evangelho. Foi essa a mensagem do Evangelho de Yahushua. Veja bem, ele começou o seu Evangelho, ele começou a pregoar o seu Evangelho ele passou aqui 3 anos e meio, como diz as Escrituras. Bem, nesses 3 anos e meio, onde há uma passagem do Evangelho que ele reúne os apóstolos para um culto, para uma adoração, para praticar ritualísticas. Me diga, me mostre no Evangelho. Aí você diz, não tem isso, não sei o que, mas no Novo Testamento tem. Paulo reunia a igreja. Espera aí, eu estou falando de Yahushua, a pedra angular, o princípio. Eu não estou falando de Paulo, não estou falando de Pedro, eu não estou falando de judaicos, aqueles que vinham de cultos antropomórficos. Eu estou falando do Yahushua que encarnou a consciência crística, que trouxe o evangelho da consciência, que eu e o Pai somos um, que o Pai é infinito, que o Pai é maior do que ele, mas ele e o Pai é um, porque o Pai é compreendido através da vivência crística e da vivência humana na verticalidade, não na horizontalidade. É isso que eu estou falando. Quando ele foi interrogado pela mulher samaritana, quando a mulher dizia, não, Senhor, mas o judeu diz que tem que adorar em Jerusalém, o samaritano diz que tem que adorar no monte. Ele, peraí, senhora, para aí, nem é assim não. Isso aí são cultos, são adorações. O Pai tem que ser interiorizado no espírito e na verdade. Os verdadeiros, aqueles que têm consciência, não precisam mais devocionar a sua adoração a um Deus extracósmico, mas sim uma compreensão de interiorização, de contentamento interior, de homogeneização com tudo que é vida, com tudo que é amor, com tudo que é esplendor, mas não você ficar nos devaneios de alucinações a qual você fica adorando o tempo e o espaço. Eu acho ridículo quando eu passo em um templo evangélico, quando eu vejo aquelas pessoas com mão atada para o céu, levantando suas vozes a uma abstração a qual eles não sabem nem se existe. Então eles não conhecem realmente a unificação do Deus interior, a qual a mensagem de Yahushua foi tão clara. O reino de Deus está dentro de vós, não há necessidade de buscá-lo ou de enaltecê-lo, mas sim de compreendê-lo e de senti-lo. E a explosão é tanta porque quando ela vem de dentro, ela explode e você não pode esconder. Como ele diz, como tu pode esconder uma lamparina acesa debaixo da cama, se ela vai te iluminar, se ela vai te alumiar todo o recinto. Então, resumidamente, quero dizer para você, se você é uma pessoa de cultos, que você sai de sua casa, ou então na sua própria casa, você eleva os seus pensamentos, ou eleva a tua fala a uma abstração, a um Deus a qual você não tem acesso na tua fala, desculpe, você está cultuando, você está sendo um pagão e fazendo cultos pagãos. Quando o homem fala, Deus fica calado. Mas quando o homem se cala, Deus fala. Essas palavras são de Alberto Holden. Quando o homem fala, Deus está calado. Mas quando o homem se cala, Deus fala. Porque você vai ouvir a voz que está dentro de você. E essa voz não precisa ser externada para ser adorada. Porque Ele é um com você. Te amo sem te conhecer. Porque a lei
o Evangelho é amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou.